Boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso Debatologia de hoje, com o tema Autopesquisa e Grupo Karma Familiar. Gostaria de me apresentar. Meu nome é Andréia Greiner, da Cunha Salles. Sou voluntária da Aracê aqui em Belo Horizonte. E hoje estarei aqui como mediadora do 13º Debatologia Online, promovido pelo Núcleo Técnico Científico da Aracê. Para quem não conhece, a Aracê é uma instituição sem fins lucrativos, com base no voluntariado, dedicada, aos estudos da ciência com a Conscienciologia, e a sua sede em Domingos Martins, no Espírito Santo, onde ela possui um campus de pesquisa e educação. A nossa pesquisadora hoje é a Sandra Pereira de Souza. Ela é professora, ela é voluntária do IPC em Belo Horizonte, desde 2014, docente de Conscienciologia, tenepsista, verbetógrafa e participante do Colégio Invisível da Despertologia. Antes da gente começar, o nosso debate, eu gostaria de repassar algumas orientações, para os participantes, para que o evento transcorra aí da melhor maneira possível, que todos tenham bom proveito. Deixe o microfone desligado, enquanto não se está falando no debate. Então, só ligar aí o microfone quando realmente precisar falar. Para fazer as perguntas, deverá ser usado o chat, que é o íconezinho aí abaixo da tela do computador. A gente pede que as perguntas sejam feitas assim, bem de forma clara, objetiva, realmente para que todos possam realmente entender o tema e todos possam contribuir. Outra coisa, quando alguém quiser fazer alguma intervenção, fique à vontade, é só colocar no chat que a gente vai disponibilizar o microfone. É importante a participação aí de todos mesmo. A respeito do texto, ele foi disponibilizado no chat, pode ser que algumas pessoas já tenham lido, fica aí também essa opção de estar disponível aí. Eu acho que agora a gente já pode aí passar aí dessa forma a palavra para a Sandra, a nossa pesquisadora. É um grande prazer ter a Sandra aqui com a gente hoje, nesse sábado, Sandra? E realmente eu parabenizá-la por esse desafio, de falar de um tema tão importante, que é a questão do grupo karma familiar. Então, você está aí com a palavra para poder aí compartilhar com a gente essa sua autopesquisa. Ok. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui na Aracê. Tenho um carinho muito forte, assim, pela Aracê. Não é a primeira vez que estou aqui, porque já participei de uma debatologia aqui na Rua Alumínio, então conheço já algumas pessoas da Aracê. Agradeço a oportunidade, porque é uma oportunidade única de estar falando sobre esse tema. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer também, eu devo colocar aqui, um agradecimento especial à professora Naceno, porque ela me ajudou de uma forma energética na construção desse artigo. A Naceno, ela não tem só a mãozinha lá, não, ela tem a energia dela nessa construção dessa pesquisa também. A professora Malu Balona, eu quero agradecer também, porque o livro dela, na minha mão, ele é multicolorido, porque cada corzinha dessa aqui significa algo em que eu ia mudando. A partir da construção da minha mudança, eu ia colocando uma pontuação dentro do livro. Na verdade, eu reescrevi o livro dela. Então,
não sei se vocês estão vendo, mas cada situação eu escrevia uma informação que eu tinha dentro da condição no livro dela. Então, bom. Também agradeço ao Maurício Salles, porque em 2009, olha só, esse caderno IPC antigaço de 2009, esse caderno me ajudou a conscientização do grupo. Então, agradeço ele demais, que ele falou, Sandra, você quer reciclar o Pensene? Mas como é isso? Essa coisa é muito gigante. Então, eu fui afunilando até chegar no grupo. Até chegar num grupo que era uma visão maior que eu tinha. Então, para mim, foi importante. Quero colocar também que esse trabalho está embasado no princípio da descrença, né? É uma autopesquisa, é uma condição que esse artigo ele tem 12 páginas, cada vez que eu mexo nele, ele aumenta mais. Então, ele hoje, aqui está disponibilizado em 5 páginas, e eu quero deixar claro aqui que se vocês quiserem as 12 páginas, eu posso passar, tá certo? Porque é um artigo que tem muito mais, vamos dizer, o que eu quero falar do que isso que está aqui, né? Assim, a gente disponibilizou a síntese do artigo, tá certo? Esse trabalho, então, ele iniciou em 2009, com a proposta de pesquisa, de uma autopesquisa dentro do Grupo Karma familiar. Para mim, a condição que eu consegui até agora perceber é que nós não estamos sós, né? Não é questão só de família, não. É uma questão multidimensional. E essa condição, para mim, me ajudou a entender com maior amplitude, a situação de irmãos, a situação de pais e a minha situação. Então, antes o dedo era virado só para lá. Tudo estava fora. Quando você começa um trabalho nesse suporte, você começa a encarar de frente numa condição pacificadora, numa condição de leveza, né? Não é porque a gente descobre um trafar e que a gente tem, e que mais 1, 3, 4 irmãos têm, às vezes a gente tem a nuance daquele trafar, às vezes não tem um trafar todo que aquele irmão tem, mas você tem a nuance dele. E essa questão energética, ela vem construindo uma situação, às vezes, de conflito, outra hora de ressentimento. Então, para mim, essa oportunidade foi uma condição que eu vejo muito amparada, porque as mudanças foram sensatas, eu consegui fazer mudanças sérias no meu comportamento, na minha postura, na minha condição pensênica também. Então, eu devo uma gratidão, eu agradeço muito o suporte dos amparadores até agora comigo. Tá certo? E então, eu agradeço também a todos os participantes que estão aqui colaborando com este trabalho e vamos em frente, né? Vamos todos em frente aí. Ok? Agradeço a todos. Bom, Sandra, eu acho que você vai falar um pouquinho mais sobre o seu tema, ou a gente já pode começar com algumas perguntas? Eu só quero colocar uma situação que passou despercebido. Eu preciso falar porque é uma questão até multidimensional. Quando a gente trabalha com questão grupal, a gente não quer, a intenção, pelo menos a minha intenção, não foi de colocar dedo em situação de ferida, em situação de ressentimento, nada disso. Foi uma situação de que, à medida que foram chegando as conclusões que por mim foram alcançadas, até esse certo momento, houve uma construção de base energética. Por que eu falo base energética? Porque quando você tem qualquer conflito com alguém, familiar, por exemplo, o que paira primeiro é a questão do emocional. Então, deixe um rastro energético. Esse rastro energético eu percebi limpando em mim, tá certo? Então, tudo é para cá. Não tem nada, existe para lá a interassistência. Mas o foco foi a autopesquisa. Né? Eu preciso colocar essa situação, porque autopesquisa não é autoajuda. Autoajuda é quando você permite que a sua infelicidade pessoal seja justificada por questões de outra pessoa. Né? Essa é a condição da autoajuda.
E a condição de autopesquisa é que permite você assumir uma parte com foco dentro daquilo que você pretende mudar, dentro daquilo que você pretende reciclar. Então, existe uma diferença grande aí nessa construção de conceito, né? Então, eu passei a não mais justificar as minhas infelicidades, os meus fracassos, as minhas situações para fora. Então, essa reciclagem, ela me fez perceber hoje um contexto de resultados mais favoráveis, né, na minha condição. Tá certo? Então, é isso que eu queria deixar aqui. Uhum. Bom, gente, eu acho que quem tiver alguma pergunta, pode colocar no chat. E eu gostaria aqui até de começar com uma, Sandra, é sobre o momento que você pensou, que te motivou na escolha do tema. Porque no seu texto você fala que foi com um curso de autopesquisa projeciológica ministrada no IPC. Mas existe um outro momento que realmente você falou, eu quero escrever sobre esse tema? Quando você tem uma experiência que ela surge para você com impacto terapia, que ela não te deixa dúvida, que ela fortalece o seu olho pensando na pesquisa, eu tive isso quando eu tive uma projeção neste curso. Eu tive uma projeção de que eu senti muito medo, eu senti uma condição assim de situação de muito conflito, e que eu estava na condição que eu me encontrava naquela época sem nenhum suporte afetivo. Nem para mim mesma, porque eu tinha acabado de conhecer a Conscienciologia, eu trabalhava nessa época no Centro Espírita, eu não sabia fazer assim, eu sempre fui muito parapsíquica, eu não sabia fazer nada disso, então eu tinha, de repente, supostamente, ou hipótese, que eu não tinha umas companhias assim, que me deixavam dormir sossegado, eu tinha muito terror noturno. Então, nessa condição, quando eu tive essa projeção, eu consegui perceber que eu tinha que fazer dentro do grupo um espelhamento naquela condição onde eu estava. Porque quando eu estava fazendo qualquer curso, eu sentia uma condição assim que eu pensava mais amplo. Então, eu pensei, mas espera aí, quando eu chego em casa, eu tenho essa condição mesmo a menor, então essa projeção me ajudou a chegar na pesquisa grupal, entende? Para me conhecer onde eu estava, quem eram os meus co-passageiros, quem foi que me recebeu, qual é a condição do sentido energético dentro desse grupo, qual a liga que tinha, que tem, né? Que tinha não, qual a liga que tem. Então, é um processo, essa projeção foi impacto para mim, foi impacto terapia. Depois dela, eu fui para anotando, tenho vários cadernos de registro, e aí eu comecei a escrever o artigo. Eu respondi? Inclusive, tem aqui uma pergunta da Andréia Pellins, que é mais ou menos dentro do que você já até respondeu. Como você sistematizou a sua autopesquisa e por onde iniciou? Eu sistematizei a partir dessa projeção, né? E como eu fiz, o mecanismo que eu fiz, a metodologia, foi a partir de um grupo mesmo. Eu perguntei vários irmãos, muitos colaboraram com situações, por exemplo, de frases que eram faladas na época de criança, e que isso gerou um holopensene, né? Porque todo grupo tem seu holopensene. Então, assim, você pensa, você retroalimenta, aquilo volta. Então, a energia fica rodando ali. Então, quando eu entendi isso, esse processo energético, eu comecei a perceber que eu tinha que partir para as anotações intrafísicas mais grosseiras, mais densas, porque quando você trabalha numa situação de densidade, através de mesologia, aquilo está no seu nariz, né? Então, eu não enxergava. Olha só, para você ver. Eu comecei a enxergar quando eu comecei a anotar. Então, por exemplo, no artigo que tem as 12 páginas, eu achei uma pesquisa, né? Eu coloquei dentro da minha pesquisa
Por exemplo, frases que eu escutava. Ah, se você fosse assim, seria melhor. Aí eu coloquei, nada está bom. Tem aí uma energia de pessimismo. Aí tem outra frase, tudo é no sacrifício. Então tem um princípio assim de religiosidade, né? De sofrimento. Tá vendo? Então, e essas frases me fizeram a entender nessa construção, que está no artigo, não está nesse aí, mas está no artigo completo, que existe uma situação energética de padrões. Aí, a partir disso, eu desenvolvi a minha autopesquisa, né? Pela questão densidade energética aí de pensenes e holopensenes. Uhum. E, Sandra, outra coisa, eu estou vendo que a gente hoje tem, assim, várias pessoas que não são da Conscienciologia. Então, eu estou pensando a gente, às vezes, conduzir aí o debate, quem tiver, assim, alguma dúvida, colocar no chat, ó, não entendi, tem um termo que realmente eu não estou entendendo, se todo mundo fica à vontade, né, e a gente vai tentar colocar de uma forma mais, assim, acessível, né, vamos tentar, né, Sandra, porque às vezes Não, a gente está combinado. dentro da Conscienciologia, e a Sim. terminologia, ela vai ficando muito específica, né, e aí a gente vai tentar, né, de ser bem, bem claro, né, para que todo mundo possa participar. Tem uma pergunta aqui do Fabrício. Sandra, ao final do texto, você coloca: o grupo familiar pode ser comparado a uma escola. Todos são convidados ao aprendizado. Poderia comentar? A primeira situação que a gente encontra quando a gente nasce é a sua família, é o seu primeiro grupo. Porque a gente nasce numa situação de muita necessidade. De necessidade de afeto, de necessidade de cuidados, de necessidade de alimentação. Então, você está praticamente entregue àquele grupo. Porque até a gente tomar consciência, você está totalmente entregue. Então, o suporte e o aporte que você tem, que você recebe, isso é de muita gratidão, não é? Porque você está ali numa condição totalmente vulnerável. Mas a partir do momento que você vai fazendo parte daquele grupo, você começa a pensar, estamos todos na questão de aprendizagem. Uns preferem erro e acerto, outros preferem uma condição que ela pode ser feita através de escolha, né? Um processo evolutivo é uma escolha. Então, todo mundo evoluindo, mas às vezes, se você quer andar mais rápido, então isso para você é prioridade, né? A evolução passa a ser prioritária. Mas quando eu coloco nessa condição aqui, que todos são convidados ao aprendizado, é porque muitas vezes você vive uma situação com o irmão, com o pai ou com a mãe, e que você esquece de olhar lá para trás, quando você vem numa condição bem vulnerável, que sua mãe cuidou de você, que seu pai cuidou de você, que o irmão mais velho te levou para a escola, te buscou na escola. Então, isso a gente percebe que as linhas de afeto, elas não se apagam, assim como as linhas de conflito. É por isso que eu coloquei nessa questão de aprendizado. Uhum. E a gente tem aqui outra pergunta da Silvia. Sandra, você percebeu a aceitação do grupo familiar para essa pesquisa? Como foi o impacto na identificação dos traços fardos, trafares, e dos trafores, traços fortes? No início, quando eu comecei a listar trafar, eu percebi uma condição, assim, bem de um compromisso, que eu tinha que liberar aquilo. Eu só pensei isso para mim. O que eu tenho que fazer com isso? E aí, diagnostiquei, eu tenho isso, o que eu vou fazer com isso? Então, eu comecei a pensar nas minhas reciclagens. O grupo em si me ajudou nessa condição de listar essas, acho que são 8 frases, ou até mais. Tinha até mais, mas eu escolhi só as que eu achei que era melhor e coloquei no artigo. Então, a gente brincou, a gente riu, a gente achou graça, porque é uma condição que estava todo mundo junto naquele contexto. Agora, a questão do trafar,
Isso, igual eu falei, é autopesquisa, né? Então, é meu. A questão grupal, que eu percebi que tem em comum, são nuances. Às vezes, tem todo mundo, tem aquele trafar tão denso, que você percebe nas reuniões de família, num almoço de domingo, numa comemoração de um aniversário. Nem todo mundo, mas você percebe a nuance dele. Agora, a pessoa, ela é completamente, vamos dizer assim, tem a decisão dela, tem a escolha dela, né? De querer ou não reciclar. Mas, para mim, isso foi bom, porque uma certa situação que tinha, o que eu me via, vamos dizer assim, numa condição que eu estava repetindo, eu ficava prestando atenção na repetição. Quando eu repetia, eu falava, opa, estou repetindo de novo. Aí tinha outra condição que a minha resposta não era a mesma, mas a energia estava lá. Aí eu falava, opa, a energia está aí. Foi assim que eu consegui me perceber dentro de um contexto que é de padrão. Por quê que eu falo a questão do padrão? Porque o holopensene, ele é fortalecido quando a gente não recicla. Uhum. Quando você recicla, você tem uma peça que você mexe nela, porque se a gente for prestar atenção, pega uma rede de pesca, por exemplo, cada nozinho daquele significa um. Aí você mexeu aqui, vai mexer lá na ponta. Talvez não na hora que você queira, mas na hora que aquela pessoa perceber que você está fazendo diferente. É o autoexemplo. Eu penso dessa forma. Ok? Não sei se eu respondi. Bom, tem outra pergunta aqui. Quais as maiores dificuldades na convivência familiar e as oportunidades de aceleração evolutiva? Vou falar primeiro da aceleração evolutiva. Da aceleração evolutiva, para mim, foi essa condição de percepção de espelhamento, né? Porque, às vezes, você tem aquele irmão que você quer tanto ajudar, você melhora um pouquinho, a gente vai para a Conscienciologia, a gente sai de lá completamente entusiasmado, deslumbrado com a visão extrafísica. Ainda mais quando a gente tem um parapsiquismo aberto. Então, você é projeção, a sua manifestação no extrafísico e tudo mais. Mas, às vezes, com toda essa visão que você tem, não é você que vai conseguir ajudar aquele irmão que você tem. Às vezes, você fala sobre energia, sobre um monte de coisa, e, de repente, a pessoa vai lá no sacolão, e a pessoa que está no sacolão fala a mesma coisa com ela, de outro linguajar. E ela fala, que ódio, ela chega em casa, eu conversei com fulano abriu minha cabeça. Então, quer dizer, não é a gente, às vezes, que tem a condição de ajuda. Você pode repetir a primeira para mim? A primeira foi a dificuldade, né? Quais as maiores dificuldades na convivência familiar e as oportunidades de aceleração evolutiva? Então, essa aceleração, eu falei aí, porque é essa condição de você perceber, de você conseguir mudar, e você não impor essa mudança aos outros. E das dificuldades, eu praticamente não tive dificuldade assim com o grupo, porque eu não tenho nenhum irmão assediador, eu não tenho esse tipo de problema. Entendi, primeiramente, a compreensão deles, né? Porque cada um tem o direito de seguir e pensar de uma forma que queiram pensar. No início, eu fiquei muito preocupada com isso. Eu, não eles. Eu fiquei preocupada, porque eu queria falar, olha, gente, nós não estamos sós. Olha, gente, não existe morte. Olha, gente, a energia, ela funciona, não há distância para a energia. Mas enquanto a pessoa, qualquer irmão seu, por mais que você o ame, você tem que entender que se ele não tiver a experiência primeiro, ele não vai entender o que você fala. A ficha caiu para mim aí.
Uma projeção que você tem numa condição de ajuda, de interassistência, o primeiro assistido é você, não é assim? Então, não importa você, não tem como você querer passar a sua experiência para alguém que ainda não teve esse tipo de experiência. Então, é a gente ter a questão da pacificação. Eu comecei a fazer uma questão comigo de pacificação íntima, através do autoexemplo, através de uma postura mais otimista, através de uma postura mais de escrita, mental somática, porque eu comecei a escrever verbete, estou no terceiro, já tem mais um título aprovado. Então, assim, quanto mais você escreve, mais você pesquisa, você sinaliza para o amparo, olha, eu estou fazendo a minha parte. Então, para falar que eu tive dificuldade, não tive, eu consegui escrever, a dificuldade era minha. E aqui outra pergunta da Silvia, a condição de reconciliação e perdão foi plenamente conquistada? Eu lembro do professor Valdo, né? Professor Valdo, assim, eu vou dar o perdão para mais de 3.000 anos. Né? Eu não, igual eu falei, dentro da minha condição de família, eu não tenho nenhum conflito com o irmão, nem com o pai, não tenho esse tipo de conflito. Os meus filhos, eles são praticamente amparadores comigo, não tenho esse tipo de situação dentro do grupo familiar, não. A questão do perdão era mais comigo. A autopesquisa voltou toda para cá. Era uma questão interna. Talvez de outras vidas que eu também não sei, não posso dizer porque eu não tenho essa cosmovisão. Mas uma condição de cobrança interna de uma situação que eu não conseguia fazer o diagnóstico antes da pesquisa. Porque eu via esse paradoxo. Eu ia para o centro espírita, eu ajudava as pessoas. As pessoas, quero tomar passe com a Sandra, quero conversar com ela. Então, eu tinha tudo para fora. Para dentro, nada. Eu não conseguia me ajudar, porque eu não tinha essa condição aí de autopesquisa. Bom, uma outra pergunta aqui, na página 2, em Cosmoética, né, no seu texto. Percebi a importância de mudar a forma de trabalhar com o parapsiquismo. Poderia detalhar, exemplificar como foi essa mudança? E aí, Sandra, se você puder falar um pouquinho também do parapsiquismo. O que seria esse parapsiquismo? Sim. Parapsiquismo todo mundo tem, né? Vou começar dessa forma. Assim. Parapsiquismo todos nós temos. E os 5 sentidos, né, cabem numa mão. Eles são poucos quando a gente começa a perceber a questão da multidimensionalidade. Quando você começa a se mostrar para o amparo que você pode mais, que você quer mais, que você tem a senha da assistência. Quando a gente tem essa senha assistencial, que você, a todo tempo você está pensando, o que eu posso fazer para melhorar mais, para poder ajudar mais? Isso chama a atenção de consciências que estão afins dentro dessa ajuda nesse planeta. Essa condição de parapsiquismo, quando eu tinha 18 anos, 17 anos, eu brincava no fundo da casa da minha mãe, escondido, fazia uma simulação daquelas mesas girantes, colocava o copo, e eu falava as perguntas e eu tinha as respostas comprovadas. Perguntava um ano de alguém que eu não tinha ideia de que quando eu tinha dessomado, e a consciência me mostrava tudo que eu perguntava. Depois, numa condição também dentro da casa da minha mãe, eu via, né, dentro do quarto dela, sempre uma consciência, via materializada uma consciência no quarto dela, num horário X. Mas quando eu tinha
uma questão de muito medo, eu era muito medrosa, porque eu estava vendo coisa que eu não sabia o que era. Eu tinha percepção dentro da casa, então eu tinha muito medo. Chegava à noite, eu tinha terror noturno. E meus irmãos falavam que eu era muito viajandona, que eu era muito medrosa e tal. E isso foi passando quando eu cheguei em Belo Horizonte. Eu fui trabalhar na Igreja Católica e um padre virou para mim, ele era muito assistencial, ele tinha uma energia muito forte, ele falou assim, Sandra, você tem muita energia na mão de cura, você vai ajudar lá em cima no Poço de Jacó, as pessoas que vão lá, você vai ajudar. E eu fui para lá para disponibilizar energia para as pessoas. De lá eu já fui trabalhar no Centro Espírita com passe, fui passista no Centro Espírita durante um tempo. E aí, as coisas vinham, muitas informações. Começava a dar passe e vinha informação na minha cabeça sobre aquela pessoa. Vinha informação de gente desamada, vinha informação... Imagina você conviver com isso sem um parapsiquismo completamente aberto, sem nenhuma qualificação. Chegava à noite, eu não dormia. Então, tinha situações também que uma vez uma pessoa, ela me parou na rua e perguntou para mim, me contou um caso dela lá, de uma familiar dela, e que ela queria que a pessoa saísse de casa. Então, eu escutei, veio uma consciência, e escutei, a consciência me deu uma receita, e eu passei essa receita para ela. Olha só, a falta de maturidade. Eu passei essa receita para ela, sem pensar. Depois de um tempo, ela virou para mim e falou comigo, Sandra, você é sensacional, porque deu tudo certo. Deu tudo certo, igual você comentou comigo. Quando eu cheguei no Instituto, que teve um curso chamado de acoplamento energético, a Lília Zolê, ela me chamou e falou, Sandra, olha, a situação não pode ser assim. Daqui para frente, você vai ter que melhorar isso aí, porque você não pode estar fazendo isso assim, 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 assim. Esse parapsiquismo seu precisa ser mais cosmoético. Foi aí que eu entendi essa condição. Foi aí que eu consegui reciclar essa condição. Quando ela me mostrou que eu estava sem nenhuma noção do que eu podia. Também tem uma questão de uma projeção que eu tive. Eu alcancei um lugar que tinha uma menina de aproximadamente 9 anos tomando conta de um portão. Uma energia, assim, fabulosa. E era um campo vasto, com poucas árvores. E tinha uma pessoa que ela andava de uma árvore a outra sem parar. E eu falei com ela assim, eu quero entrar. Ela falou assim, você não tem autorização. Você precisa dessa autorização. Não é porque você tem um parapsiquismo que você pode sair aí fazendo o que você quer. Quando eu voltei, isso foi dentro desse acoplamento energético. Então, você pensa, quando eu voltei, eu pensei, essa condição precisa ser reciclada, alterada. Foi aí que eu comecei a acessar melhor um padrão mais mental somático, menos psicossomático, porque quando você começa a escrever, você tem acesso a padrões mais interassistenciais, no caso, uma chapa verbetográfica, por exemplo, muda a sua condição mental. Então, você começa a escrever temas, por exemplo, igual eu escrevi sobre vontade evolutiva, para mim foi ótimo, porque eu pude estudar a questão da vontade mental somática, não é uma vontade do psicossoma, que tem essa diferença. Então, foi nesse contexto que eu consegui reciclar e perceber onde que estava a fissura do egão na questão parapsíquica. Tá vendo? Foi isso. Respondi? Muito, acredito que respondeu muito e exemplificou. Realmente ficou mais fácil, né, o entendimento no texto. Outra pergunta aqui. Você pensa que o exercício do perdão no âmbito familiar é mais difícil?
O perdão, eu penso a questão do perdão, ela é uma colocação muito ligada ao holopensene. Você, dentro da minha autopesquisa, eu percebi isso. Você pode falar com uma pessoa que você a perdoou. Fulano, eu te perdoo, porque você fez isso e isso comigo, eu entendi, eu compreendi. Porque quando você compreende, você percebe que, às vezes, a condição de que a pessoa está faz dela manifestar daquela forma. Né? Às vezes, muito puxado pela questão do umbilical chakra, né? Muito puxado ainda para o lado do instintivo, né? A pessoa, ou mesmo na questão que a pessoa não pensa. Mas quando você coloca a questão do holopensene, você desconstrói o holopensene, porque não adianta nada você perdoar e o holopensene está ali. Porque, olha só, quando você... Eu vi isso quando eu separei, porque separação é uma questão bem, bem trágica, assim, né, de separação, quando você constrói um grupo de família que às vezes dá errado. Eu entendi isso. Enquanto eu não desconstruí o holopensene, porque todas as vezes que eu lembrava da pessoa que ocorreu lá em 2000, 1900, não sei quanto, a energia volta. Se a energia ainda volta, é bom olhar a questão do perdão. Se alterou a sua energia, porque só existe duas realidades, consciência e energia. Se alterou a sua energia, é bom você prestar atenção na questão holopensênica, porque holopensene significa o conjunto de pensamentos. Se alterou para você, que tem algum nível de significado para você, então é importante essa condição aí de você olhar com mais afeto aí para esse perdão. É isso que eu penso. Uhum. Outra pergunta aqui da Silvia. Interessante código pessoal de alto afeto. Você poderia detalhar mais? Esse código pessoal de alto afeto, para mim, foi muito importante, porque eu consegui colocar uma situação que, na condição onde eu estava, para onde eu consegui chegar. E essa condição, ela é de alto esforço, de autodeterminação, e que você escolhe uma postura mais de alto amparo. Né? Muitas vezes a gente é tão assim, a gente costuma a entender que um grupo em si um grupo é formado por várias consciências. Quando a gente percebe, quando você coloca na condição de consciência, você refere-se a um grupo que talvez está junto séculos, ou que talvez está juntando agora. Então, tem tanta hipótese aí. E quando você começa a olhar para você nessa condição de alto afeto, com um olhar fraterno para você mesmo, você tem uma condição de mais amparabilidade. Porque não tem como você querer ajudar o outro se você não está numa condição de maior pacificação íntima. Né? Imagina que você faz qualquer coisa e você só tem cobrança para você mesmo. Né? Você pode estar completamente com as energias intrafísicas favoráveis a você, um ótimo emprego, uma casa ótima de morar, com os móveis excelentes e tudo mais. Você pode estar tudo ao seu favor. Mas e você está a seu favor? Isso eu comecei a me perguntar. Eu estou disponível para mim? Até quando eu estou disponível para mim? Qual a situação comigo de amparabilidade? Então, esse código, para mim, eu coloquei perto do meu código pessoal de cosmoética. Né? Porque uma coisa linka a outra. Você só pode assistir se você se assiste primeiro. Mas numa condição de leveza. Não é chicoteando você, não é falando mal de você. Primeiro a gente começa a aprender a pensar mal da gente, para não falar mal do outro. Essa é outra condição também.
né? Então, esse código, essa situação para mim, ela foi... Eu fico muito feliz de ter conseguido isso e cada dia ela aumenta mais. Cada dia eu ponho um pontinho lá e escrevo mais coisas. Que é para eu não esquecer. Tá certo? Aí a importância do registro, né, Sandra? Que a gente aprende, né? Realmente ajuda. Porque senão se perde, né? Porque senão se perde. A gente aprende tanto na Conscienciologia e a gente vai passar batido na questão do registro, né? É bom colocar para fora suas ideias, compartilhar, né? Eu penso assim. Gente, quem quiser fazer alguma pergunta aí, pessoalmente passando, esteja à vontade, tá? É só colocar no chat aí, que quer fazer uma pergunta, a gente disponibiliza o microfone, tá? Tem uma outra pergunta aqui. Você poderia falar um pouco da inseparabilidade grupocármica? Eu penso que essa inseparabilidade grupocármica é uma condição assim muito ligada a afinidades, né? Você não separa, não é porque você... a gente até fala, quando alguém vai embora ou alguém dessoma, ninguém perde ninguém, né? O professor Waldo fala isso. E dentro dessa situação, dessa inseparabilidade, para mim, a meu ver, é uma condição, assim, de muito inteligente, né? Porque, às vezes, uma vez eu conversei com o professor Valdo, e ele comentou comigo assim, veja, às vezes no grupo é mais ou menos nivelado a condição grupal, de família, é mais ou menos nivelado. Mas às vezes tem um que tem uma condição tão... destoa, a pessoa destoa do grupo. A pessoa, às vezes, ela tem uma condição de maior cobrança, às vezes a pessoa tem uma condição de maior instabilidade emocional, e ela, com essa manifestação, ela fica de muito aparente, porque ela destoa do grupo. Então, veja, é uma condição democrática, né? A gente renasce, às vezes essa pessoa ficou milênios ou séculos, às vezes, no extrafísico, e renasce nesse grupo numa condição dessa forma. Então, olha, às vezes, essa para mim é a questão mais democrática e inteligente, essa, da inseparabilidade grupocármica. Porque o grupo, aparentemente, ele fulano destoa do grupo, fulano é tão diferente, mas será que ele é tão diferente assim? Né? Às vezes ele traz uma nuance de um traço mais, vamos dizer assim, de uma forma mais densa, por isso ele é mais visível. Às vezes ele não mascara o traço dele, ele põe para fora o que ele é, de bastante autenticidade, mas ele destoa. Então, a inseparabilidade do grupo kármica, ela traz a pessoa, né, de volta naquele contexto, porque a energia está ali, as afinidades estão ali. Né? É o princípio da afinidade. Né? Outra pergunta aqui da Silvia. Você fala sobre os 6 aprendizados. Fale um pouco sobre o item renovação de valores. Essa renovação de valores, como é uma autopesquisa, eu compreendi que não era valor para mim, apesar de eu sempre fui muito parapsíquica, mas a minha condição com o parapsiquismo, uma questão mais cosmoética, eu não entendia muito bem sobre isso. Então, uma renovação de valor primeira foi a questão desse código, dessa construção aí do autoafeto. Foi a primeira renovação de valores. A segunda é a reconciliação comigo mesma, né? Porque, por mais que eu tenha feito escolhas anticosmoéticas, eu
dentro da minha condição, na época que eu enxergava, era dessa forma, né? Então, assim, eu mudei, os resultados mudaram, por isso que eu coloquei aqui nessa condição de reconciliação. E uma questão de que eu falei antes, né? Uma aceitação. Se eu estou construindo uma questão mais de vida multidimensional, porque isso para mim é um valor, hoje a multidimensionalidade ela é um valor para mim. Quando eu assumo isso perante os amparadores, eu quero mostrar para eles que o meu código hoje, na condição de consciência intrafísica, seja onde eu estiver, grupo de família, grupo de amigos, IPC, Aracê, onde eu estiver, esse vai ser o meu valor prioritário. Porque na condição que eu estou hoje, eu percebo que nós melhoramos para ajudar os outros. Primeiro, a gente. E a gente tem condição de uma assistência mais qualificada. Então, esse para mim foi uma renovação de valor. E entender que não, que eu, através do egão, né? Antes eu queria mudar as pessoas, porque eu entendi que existe multidimensionalidade, que ninguém morre, que as situações de procedência, de paraprocedência, ela existe, e outras coisas, o paradigma consciencial, não acredite em nada, autopesquisa, tudo isso, eu tive essa experiência. Então, de acordo com essa experiência, esse valor é meu. Então, eu entendi que nada de mudar ninguém, nada de querer mudar ninguém. É diferente de assistência, quando você impõe pelo egão. O mais interessante é que quando você tem a questão do autoexemplo, ela não é imposta. As pessoas vão enxergar à medida que eles também foram amadurecendo. Né? Se você é uma pessoa... Se você é igual... Vamos pensar nós aqui. A gente é convidado para um almoço de família. Chega lá, o ambiente está um pouco tenso. Você chega, você muda o ambiente. Então, aquela situação energética é sua. Você está contribuindo ali. Mas você não precisa falar, gente, vocês viram? Eu cheguei e mudei o negócio. Não. É uma situação energética. Né? Então, eu entendi esse padrão. Essa foi a renovação de valores para mim, que ela tem uma direção bem forte com a multidimensionalidade. Bom, outra pergunta aqui, Sandra, é da Andréia Bellins. Dentro da sua autopesquisa, como você avalia o emprego do binômio admiração-discordância? Eu penso que é muito inteligente, né, essa condição, porque você pode admirar a pessoa, a gente só consegue admirar alguém quando você foca nos trafores dela. Não tem condição de você olhar para alguém que está dentro da sua casa, que você olha para a pessoa e fala, nossa, mas fulano, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Isso vira uma cantilena. Às vezes a pessoa nem sai do lugar, porque a cantilena é tanto em cima dela, que existe a função da energia, né? Você está jogando aquela condição em cima da pessoa e está indo, não é? Mas quando você coloca numa condição de admiração pelo trafor, fulano, ela não é assim, ela está assim. Muda tudo, né? Muda tudo. Então, quando você consegue entender esse binômio, você admira a pessoa, mas você não concorda com o que ela está fazendo, com o que ela está pensando, ou com a manifestação dela. Porque se você concorda, você passa a compliciar com aquilo. Né? Ou então você está achando... Antes, eu pensava, quando eu conhecia a Conscienciologia, eu achava que eu podia sair falando para todo mundo. Gente, olha, o paradigma é assim, assim, a gente projeta, todo mundo sai do corpo. As pessoas não davam a mínima para isso, porque elas não passaram por essa experiência. E nem por isso eu vou achar que elas não têm nada. Não, elas têm o traforzão ali.
Às vezes, gente bastante assistencial. Não necessariamente a pessoa, ela precisa estar fazendo o mesmo que você faz. Então, essa condição de admiração e discordância, eu acho bem inteligente, sabe? Para mim, é anticonflituosidade isso aí, né? Quando a gente entende isso. Outra pergunta aqui do Fabrício. Para quem quer se autopesquisar, qual a dica que você daria? É você começar a prestar bastante atenção em você, nas suas energias, nos seus pensamentos, na sua forma de manifestação perante aquela pessoa que você chega mesmo e aquela pessoa fala assim, você? Só isso já desconstrói a pessoa, a gente já começa a ter um pé atrás. Então, eu penso que a situação é prestar atenção na manifestação e anotar. Olha só, Fabrício, vou te mostrar aqui, né, um contexto assim. Quando eu comecei a estudar sobre amor, sobre afeto, condição patológica, essas coisas todas, que eu ainda não sabia, eu criei apostilas para mim, tá vendo? Olha, eu peguei sites da internet, criei várias apostilas, eu fiz um cosmograma para mim. Essa aqui fala classificação do amor patológico, tudo sobre a questão de um amor que ele é deslocado. Então, eu criei várias apostilas dessa. Tá certo? Eu criei muita coisa nessa condição para que tivesse uma estrutura mental somática comigo. Sabe? Então, a gente forma campo toda hora, a gente não pode esquecer disso. Quer fazer alguma coisa? Forme um campo para você. A gente não forma campo só em curso, não. A gente pode formar campo para a gente em casa, ou vou formar um campo de saúde para mim. Começa a estabelecer para você padrões saudáveis, nível de saúde holossomática, energética, uma saúde mais integral. Então, comece a prestar atenção em você. O grupo vai falar muito de você. O seu grupo de família vai te falar demais. Claro que ninguém vai chegar com uma plaquinha assim para você, né? Mas a gente, quando é parapsíquico, a gente pesca na hora que a pessoa está tentando falar para você através das energias. E anote. Vai anotando, vai anotando. E aí depois a gente liga as pontas. É isso que eu penso. Bom, aqui a pergunta aqui da Flávia. A autopesquisa e técnicas utilizadas repercutiram também nas suas interações com outros grupos, como, por exemplo, grupos de trabalho, grupos de voluntariado? Se sim, quais seriam as mudanças por você consideradas mais relevantes? A mais relevante para mim foi no voluntário do IPC. Porque quando eu cheguei no voluntariado do IPC, eu já cheguei direto na questão da equipe de palestra. Eu sabia que eu tinha que estar lá, porque eu já tinha tido uma projeção de que eu trabalhei nas questões de socorro extrafísico. Então, eu queria estar lá na equipe de palestra. Quando eu cheguei na equipe de palestra, a pessoa chegava, parece que eu já te vi. Parece que eu já te conheço de algum lugar, gente que eu nunca tinha visto. Aí eu percebi uma questão energética, assim, bastante forte. E nessa condição, eu comecei a olhar para mim de uma forma mais adquirindo um trafor. Porque antes, a minha autoestima era bastante baixa, né? Porque eu não sabia muito sobre isso, essa condição de parapsiquismo muito aberta me deixava bastante confusa. E quando eu cheguei no instituto, eu falei, oba, não sou viajandona. Tem gente que pensa igual eu aqui, tem gente que sente as mesmas coisas que eu. Então, eu fiquei... Eu cheguei na minha casa, foi isso que eu pensei. Então, eu adquiri um trafor no voluntariado de que eu podia modificar as coisas com a minha energia de trabalho, com
com a minha questão parapsíquica, eu comecei a colocar tudo para fora. Então, da equipe de palestra, já fui para curso de entrada, CIP, CPC, outros cursos que tinham, coisa de livro, aí já foi só crescendo. E aí, essa condição do voluntariado, ela é muito importante, porque você se percebe no grupo. Você não está só, você tem uma estrutura de amparo ali bem estabelecida, disciplinada na questão parapsíquica e na questão da evolução, porque todos ali estão pensando dessa mesma forma, né? Todo mundo tem uma prioridade ali na questão evolutiva. Então, você entra nesse voluntariado. Essa foi a experiência que eu tenho, assim, que eu posso dizer que foi mais impactante. Agora, outras experiências que eu tive foi que eu comecei a ligar a questão mental somática e pensar mais com bastante rigor. Foi quando eu fui morar em Brasília, por exemplo, eu passei num concurso e nesse concurso que eu passei, tinha uma fila gigante, assim, e uma fila menor. Eu falei, eu vou entrar nessa fila pequena aqui. Às vezes eles me atendem rápido. Mas essa fila pequena era para uma escola que ninguém queria. Então, essa condição, para mim, eu vejo que quando eu cheguei lá, que eu consegui perceber como que eu coloquei meu trafora ali para trabalhar junto com aquelas crianças, isso para mim teve um apoio energético fantástico, apesar de que nessa época eu não sabia praticamente nada sobre essa questão energética, sobre a questão dos corpos, né, de 4 corpos, como que funciona a questão da holossomática, eu não tinha essa ideia. Mas eu posso dizer para você, Flávia, né, que perguntou, que o mais impactante para mim foi no voluntariado. A experiência mais impactante para mim foi lá. Não sei se respondi, ou se tem mais pergunta dela, não sei se tem uma, 2. Não, acredito que sim, se a Flávia quiser se manifestar, ela, né? É só colocar aqui. Okay. Acredito que tenha sido respondido. Ok. Outra pergunta aqui da Silvia. Como foi sua passagem das crenças religiosas para o conhecimento científico? Para mim, assim, eu ainda não posso dizer que eu estou totalmente liberada, né? Porque a questão dessa crença religiosa, ela é numa situação de muito, muito forte na gente, né? A gente traz isso de longas vidas, assim. Mas quando eu fui no Espiritismo da Passe, e que eu percebi que as pessoas chegavam, porque qualquer coisa impacta a pessoa, mas uma coisa que impacta mais é a perda de alguém. A perda de alguém é algo que a pessoa, se ela não tem uma estrutura emocional mais tranquila, ela é capaz de pirar. E essas pessoas, elas chegavam para mim. Sandra, atende fulano ali, porque fulano está numa condição muito difícil. E aí, a pessoa me perguntava, você não vai fazer uma oração? A pessoa me perguntava, você não vai colocar uma situação para mim, assim, mais de... Aí eu falava assim, olha, vamos pensar na condição da pessoa que foi. Então, eu inverti o negócio. Eu queria pensar não quem ficou. E isso, para mim, me dava uma condição, assim, de uma nova realidade. Então, a questão como chama? Lá onde eu trabalhei, dando passe, no Espiritismo, lá no Centro Espírita, eu gostava mais dos livros científicos, tanto que eu comprei imediato a questão da mediunidade, eu li alguns livros, né, de Allan Kardec, e entendi que a questão, você não pode, no meu entendimento, querer que eu faça uma mudança, assim,
cima, numa condição assim que milagrosa, de um dia para a noite. Mas eu entendi que a força do amparo comigo, na condição mental somática, ela superou muito isso aí. Quando eu comecei a escrever verbete, eu percebi isso claramente, porque a chapa verbetográfica, ela mexe na condição sinapse da gente. Ela provoca uma condição de mental somática, assim, muito interessante na questão científica. Esse padrão, para mim, eu gostei muito, porque eu escrevi escrevi 2, estou escrevendo o 3º, e vou escrever o 4º. Verbete, daí eu quero escrever mais. Então, para mim, essa condição, eu ainda não consegui, vamos dizer assim, dar uma virada total. Eu estaria mentindo se eu estivesse falando isso. Mas a condição do amparo na construção mental somática, para mim, já é uma realidade. Eu consigo entender essa condição da questão do amparo comigo. Agora, verificar sobre isso o tempo inteiro, eu já melhorei demais, porque eu consegui comprar, eu falo que eu consegui porque eu estava um pouco meio assim, será que eu compro esse livro e tal? Essa consciência antidogmática. Eu comprei esse livro, vou ler, já li o livro do Marcelo da Luz, na questão onde a religião termina, também achei bastante interessante, me ajudou a pensar melhor sobre essa condição. Não tenho dúvida na questão energética comigo sobre os amparadores. Porque os amparadores, do meu caso, são amparadores bastante mental somáticos. Eu percebi isso quando eu comecei a escrever verbete. As ideias não param, o campo fica otimizado, uma questão bastante científica nessa condição. E por isso que eu gostei tanto, né, que eu vou continuar daí para frente. Não pretendo parar com a escrita. Bem respondido, né, Silvia? Respondi, Silvia? Sandra, outra questão aqui, no seu texto, através da sua pesquisa, houveram mudanças em alguns padrões arcaicos e repetitivos, né, que você colocou. Uhum. Você poderia falar de algum padrão antigo que foi substituído por novas atitudes? Para mim, a questão foi mais de valor mesmo. A questão foi de valor para comigo mesma, na questão do autoafeto. Essa, para mim, foi essa condição mais, vamos dizer, que eu coloquei como prioridade, né? Porque quando você olha para você de uma forma fraterna, você é capaz de construir para você mesmo um pensando mais fortalecido, né? Uma situação mais saudável, uma condição energética mais favorável para você fazer pesquisa, para a questão da evolução. E os traços que eu tinha, uma condição assim, que eu não entendia direito, é uma questão de valor. Eu não tinha achado ainda para mim um valor, porque imagina uma condição que você desperta para o parapsiquismo bem cedo. E que você percebe que você tem o nome de viajandona, que você é aérea. Então, praticamente, você olha para você e falava assim, olha, se eu sou isso tudo, se eu sou viajandona, essa coisa toda, eu tenho uma situação que não está muito certa para mim. Então, quando eu construí uma situação de valor interno, que isso poderia me ajudar e ajudar os outros, isso muda tudo, né? Isso muda tudo na vida da pessoa. Então, essa condição arcaica é uma condição aí no modo de pensar, né? É o holopensene, que é bem, bem forte.
né? Ele é retroalimentado a partir de que você está pensando igual. Quando você muda, você é capaz de construir uma nova realidade. A gente vê isso até nas projeções que a gente faz. Uma vez eu fiz uma projeção, que eu fui uma vez num lugar, uma projeção de percepção. Depois de um tempo, nessa época eu fazia escola de projeção lúcida, de um tempo depois eu tornei aí no mesmo lugar. Aquilo eu abri o olho e falei, peraí, por que eu estou voltando? Qual que é o padrão que me prende aqui? Entende? Então, assim, é uma condição que a gente precisa, não precisa, eu penso que é uma condição que você, é mais uma condição, é a projeção para falar mais de você, né? Para você prestar atenção nas condições aí. O que você quer mudar, né? Bom, Sandra, nós temos aqui no chat uma mensagem aqui, muito especial, da Malu Balona, né? Professora, uma pessoa muito querida, né? Olá, Sandra. Sua franqueza e autenticidade são a maior força íntima para receber ajuda extrafísica de modo técnica. Agradeço, a mensagem dela para você aqui. Agradeço, né? Muito, agradeço. Me ajudou demais na questão do livro. Né? E a Malu Balona é aqui de Belo Horizonte, e a gente fica muito feliz com a presença dela nesse debate. Né? Muito feliz mesmo. Muito. Agradeço muito, professora Malu. Vamos ver se a gente tem mais uma pergunta. Alguém quer se manifestar, gente? Só colocar no chat para a gente disponibilizar os microfones. Todo mundo mais reflexivo, né, Sandra? Deixa eu ver se a gente tem outra pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui que foi até elaborada por uma colega nossa aqui do Office, Marisa. Ela coloca aqui na página 4, no item 3, saída das interprisões. Fale um pouco mais sobre a escrita de GESCONS no seu programa pessoal de autoafeto. Quando eu escrevi um verbete sobre resgate interassistencial do adotado, foi numa condição que meu sobrinho, ele morava em Viçosa, e lá pelos 14, 15 anos, ele veio morar comigo. Ele veio morar comigo numa situação um pouco patológica, uma condição bastante crítica. E então, quando ele veio morar, eu comecei a sair com ele e frequentar a condição de terapia. Eu falei com ele, a gente vai fazer uma terapia junto. Eu não vou. Eu falei, eu vou com você. A gente vai fazer uma terapia conjunta. Então, eu fui com ele e lá eu aprendi muito, porque eu percebi que um pouco da condição dele estava em mim. Não a questão de vício, nem nada disso, mas a forma de pensar dele era muito parecida com a minha, na época que eu tinha essa idade. E isso, para mim, foi uma condição que eu penso que tem amparo aí, porque ele melhorou, e daí para frente eu também consegui, que foi o primeiro verbete que eu escrevi, foi esse. Resgate interassistencial do adotado. Na verdade, foi um resgate íntima minha, um resgate afetivo meu, na condição que eu estava, com 14 anos. Eu percebi que eu consegui limpar essa energia. Porque, às vezes, a gente passa por um processo tão difícil na vida da gente, mas a energia está lá, porque você não foi lá limpar, você não mexeu.
está lá debaixo do tapete, você leva isso para a vida inteira. E essa energia, ela ressoa em você ainda, na condição de conflito, de perturbação, ou qualquer outra condição de menos-valia. Então, quando o Luquinha melhorou, hoje ele está numa condição ótima, fazendo faculdade, sabe do paradigma consciencial, vive um pouco o paradigma consciencial na sua teática. Isso, para mim, é uma construção totalmente de resgate. Não só para ele, mas para mim também. Então, quando você percebe que você pode ajudar e que essa ajuda, essa expande, porque toda assistência, a gente não sabe nem onde ela chega. A gente não sabe onde essa assistência chega. E a maturidade que ele está com ela hoje é mérito dele. Porque essa condição, ele já tinha essa condição. Só que estava apagada, ali, obnubilada, vamos dizer assim, por questões intrafísicas. E essa condição, hoje, para mim, que eu penso, foi uma construção junta de autoafeto. Porque você ter a capacidade de perceber que tem uma energia parada lá nos seus 14, 15 anos e que você não conseguiu mexer e que essa energia ainda está viva, ela aparentemente ela está trancada. Mas quando aquilo volta, ela faz uma espécie de ressonância na questão energética. E eu percebia muito isso. Então, essa que eu coloquei a questão do autoafeto, para mim, é a condição que eu estou olhando hoje para mim, numa condição bem mais de saúde integral. Porque quando você mostra isso aos amparadores, você está mandando uma mensagem para eles assim, olha, eu sou confiável. Entende? Eu não tenho nada a esconder. Eu sou confiável. A energia que está lá atrás, ela foi limpa. Porque houve uma melhora nessa ressonância, houve uma melhora dele bastante significativa e houve uma melhora minha também, nesse contexto aí, que era essa construção, que para mim chegou nessa construção aí, desse código de autoafeto. O melhor para mim, não numa condição de egão, mas um melhor para mim na questão energética, na questão holossomática mesmo, né? De ter uma situação. A Conscienciologia, ela é bem pontual nessa questão mental somática. E eu percebi isso quando eu comecei a escrever. Não tem mais preguiça, eu levanto todo dia motivada para escrever um verbete. As tarefas, eu consigo mandar as tarefas lá para a Cristina, na questão no curso de verbetografia, uma semana antes. Eu estou bastante fortalecida nesse holopensene de verbetografia. E isso está me dando uma condição de mais confiança, de devolutiva para os amparadores. Eu coloquei para mim que eu cansei e não vou dar mais motivo nenhum de trabalho aos amparadores. Não vou mais fazer isso, porque eu assumi uma questão para mim que autoafeto significa olhar para mim com outra situação maior de amparabilidade. O que eu estou produzindo para eu ganhar essa confiança dos amparadores hoje comigo na questão mental somática? A Conscienciologia hoje, eu posso agradecer profundamente ao professor Valdo, porque eu consegui enxergar o meu potencial de escrita depois dessa condição de autoafeto. Tem uma ligação muito séria no que eu estou fazendo e compartilhando para melhorar outras pessoas, como essa energia ela volta para mim num retorno bastante que eu consigo manter esse campo. Esse campo de escrita, eu posso dizer claramente que ele está bastante estabelecido para mim. Porque é um motivo pelo qual eu resolvi fazer a escrita de verbete e a escrita de artigo. Então, existe um paralelo que vai caminhando junto nessa construção aí do afeto.
E aqui, completando, Sandra, tem a pergunta aqui da Silvia, dentro do que você está falando mesmo, falando na Malu Barlona, hoje na tertúlia, ela fala do travão da baixa autoestima, como impedimento para o avanço evolutivo. Você coloca na sua planilha o autodesvalor, o que você pode ampliar como contribuição para todos. É o que você tem falado, né? É o que eu venho falando aí, né? Nessa condição aí, quando você... Porque uma coisa é você não passar pela experiência, né? Quando você passa por uma experiência que você percebe que existe uma coisa chamada multidimensionalidade, tudo muda, né? Tudo muda. Porque você não vai olhar para você mais num padrão mais Diegão. Peraí, olha, a gente faz uma pesquisa para isso, é para se melhorar. E a assistência, o assistido é você, né? Então, você percebe quando você escreve um verbete, tem um retorno do pessoal lá, o verbete está ótimo, está bem funcional, está bem técnico, está assim, você sente um padrão que você não precisa sair falando. Eu estou falando aqui porque a gente está num debate, você não precisa ficar ali, pulando tudo. Existe uma comemoração silenciosa dentro de você. Entende? Na questão da sua autoestima. Porque existe essa situação, ela é amparada. Porque não tem desmotivação para assistência. Existe uma motivação todos os dias. Porque é muito fácil você levantar, cuidar do seu grupo, fazer um café, pôr roupa para lavar, larolô, tudo isso que a gente faz. Mas veja, existe um contexto que nós não sabemos quando vamos dessomar. Existe um contexto. Olha, o que eu estou deixando para mim mesma quando eu voltar? Ou o que eu estou deixando para alguém ler? Isso vai ajudar alguém? Isso vai colaborar com a pesquisa de alguém? Então, isso tudo demonstra o seu padrão, né? Existe essa informação. E hoje a professora Malu falou da técnica da madrugada, que está no livro dela aqui, né? O livro dela, eu já até mostrei, né? Ele é todo colorido assim, porque cada corzinha dessa aqui, eu tenho uma tabelinha no final aqui que eu sei onde está o que eu preciso. Então, ela traz na página 92 a técnica da madrugada, que é o campo de atuação do amparo. Essa técnica é muito inteligente. Muito inteligente. E ela traz de uma forma assim de uma forma que você constrói esse campo de interassistência na madrugada. Tem até umas perguntas dela ali, né, que eu não vou falar aqui, que não é o caso, mas quem quiser interessar, está no livro dela. É uma proposta dela, essa técnica da madrugada. É bastante interessante. Sandra, aqui uma última pergunta da Flávia, tá? Sandra, você listou assistencialidade como um dos trafores percebidos no grupo familiar. Pelo seu texto, é possível perceber que o assumir o seu mega trafor da assistencialidade e ser autoassistencial foi diferencial para a sua evolução e as repercussões no grupo. O que você poderia dizer para quem ainda não identificou seus megatrafores, ou para quem identificou, mas ainda banaliza seus traços força, mantendo-os ociosos? A questão do traço força é algo que você pode fazer, né? Ele tem, não. É uma situação que você pode construir aos poucos, eu penso isso, mas eu penso que tudo tem um time também, né? Que o time também passa. Se você está no voluntariado, comece a pegar situações que dependem mais de você, que você tem que se esforçar mais, né? Se você é boa em comunicação, ajuda na área de comunicação. Se você é boa em divulgação, ajuda na área de divulgação. Ou então, você pode olhar para você e fazer a listinha, né? Eu fiz essa lista para mim. Eu fiz essa lista de trafor para mim, né?
Porque quando eu fui trabalhar, todas as escolas que eu trabalhei eram de comunidades carentes. Quando eu fui trabalhar em nenhuma, que tinha um processo bem difícil lá na questão até mesmo de pessoas que vendiam drogas, eu coloquei o que eu posso mudar aqui para esse pessoal melhorar um pouco. Qual é o trafor que eu vou usar? Eu peguei a minha lista sem problema nenhum e percebi que eu podia fazer para eles um projeto de escrita. Eu fiz um projeto para essa escola, eu fui voluntária lá, eu não ganhava nada para estar lá, assim, de salário. Eu fui voluntária nessa escola, me posicionei como voluntária, eu trabalhava 3 dias na semana, estabeleci um projeto lá, binômio, afetividade e cognição. Comecei a trabalhar com os meninos a questão afetiva, como é que eles olhavam para ele. Então, coloquei para ele mesmo, como que ele se tratava ele próprio, como que ele podia mudar algo nele para melhorar a escola. Então, com isso, a gente teve 3 situações bacanas demais, que foi 3 rapazes que conseguiram sair da condição de droga. Hoje estuda Isabela Renda, que faz educação física. O outro trabalha pela Asprom, que é uma associação que ajuda meninos carentes, trabalha no Tribunal de Justiça. Então, a gente percebe que houve uma reurbanização na escola. Então, o que eu estou pensando é o seguinte, olha, a pessoa que tem esse trafora ocioso, ela tem que olhar para ela, não com rigor, de uma forma de estabelecer chicote, não é isso, mas olhar uma condição fraterna. Qual o tipo de assistência que eu estou deixando de fazer? Onde eu posso estar ajudando mais? A assistência para mim é um valor? Pega lá o código de valor dela e olha se realmente a assistência é um valor. Né? Às vezes a gente está no voluntariado anos e não muda nada. Então tem alguma coisa errada, porque a Conscienciologia fala sobre autopesquisa todo dia, né? Então, se a gente não muda nada, às vezes a pessoa muda cor de cabelo, compra roupa nova, calça sandália nova, mas ela mesma não muda em nada. Então, pensa, se a gente tem essa condição dentro da Conscienciologia de mudança, a gente percebe essa condição de trafor mais séria, né? Por quê? Em qual nível de assistência eu estou? É importante perguntar, né? Até onde esse trafor está aqui praticamente banalizado? Será que a pessoa ainda não entendeu a condição interassistencial? É uma pergunta, né? É uma pergunta. Porque, às vezes, essa condição interassistencial, ela ainda é muito jogão, né? Eu vou ajudar só aqui. Vou ajudar só meu grupo aqui, meus filhos, vou ajudar minha cunhada, e fica lá, né? Não estou falando que é ruim ajudar a família, não é isso. Mas nessa dimensão, quando a gente consegue estabelecer o valor da multidimensionalidade, tudo muda. Nós não vamos estar aqui para sempre. Né? A gente não vai estar olhando só o grupo da gente para sempre. A gente já teve vários grupos, várias famílias, né? A gente já teve outra construção de grupo. Então, eu penso que é mesmo a condição de olhar para si com uma intenção, assim, traforista. Olha, onde é que eu posso fazer mais? O voluntariado é ótimo para isso. Né? Você assume uma pasta de curso de entrada, você assume uma pasta lá no TNK, você assume lá uma pasta de eventos externos. Né? Então, é bacana demais. Sandra, nós estamos chegando aí no nosso final, né, que é 18h30. Eu vou te pedir para você fazer suas considerações finais, né, para a gente depois dar alguns recados. E tinha aqui uma última pergunta, que a Andréia até falou que eu cheguei a pular a pergunta dela aqui. Falar rapidinho, se você puder responder. Você, no início do debate, colocou que quase reescreveu o livro Autocura através da conciliação, no sentido de usá-lo como ferramenta de autopesquisa.
Sim. Como você se vê sendo uma mini peça no mecanismo, nesse maxi-mecanismo, no revezamento da evolução daqueles que nos cercam, num papel de exemplarismo. Aí, para terminar a sua apresentação. Eu comprei esse livro da professora Amaro, ele é de 2004, ele é a terceira edição, segunda edição. Eu tive uma projeção, eu abri na questão da questão compulsória, que ela traz aqui no capítulo dela, ela traz sobre isso, essa condição compulsória de grupo. É o capítulo 3. E aí, nessa projeção que eu tive, eu escrevi o que eu tinha, qual que é a informação que eu tive na projeção. Essa informação, para mim, me mostrou uma condição que eu não podia estar fechando mais o olho, você entende? Não tem essa história de estar forçoso, de nada disso. Eu sabia o que eu queria fazer. Porque o livro abriu para mim uma condição que eu ainda não tinha percebido. Qual era o meu papel no grupo, qual é o meu papel comigo e qual é o meu papel no voluntariado. Porque eu já era voluntária de lá. Então, eu tinha 3 grupos. Eu comigo, eu com o grupo de família, eu com o grupo no voluntariado, que é a Conscienciologia. Então, eu entendi que a minha postura não deveria ser uma na minha casa, uma com o meu grupo de família, outra no grupo de Conscienciologia. Nada disso. Eu entendi que a minha função seria primeiro comigo na questão egocárnica. Quais são os débitos que eu tinha comigo mesmo? Porque às vezes a gente pensa que a gente tem débito só com os outros, mas a gente tem débito com a gente também. O que eu estou deixando de fazer para mim, para me qualificar a minha assistência, que eu vou poder ajudar mais? Né? Então, existe um contexto aí, de uma forma que é um todo, mas é um todo que está separado. Então, essa questão de mini peça, ela é muito interessante, porque quando você começa a colocar uma visão mais multidimensional de amparo para você mesmo, e de pesquisa, e construção de artigo, de verbete, você começa a citar uma questão, olha as amparadoras, eu estou aqui, eu estou disponível para assistência. Você fica completamente disponível. E esse livro é essa condição da assistência, ele está aqui disponível. Se você pega, você tem condição de fazer o melhor para você, porque ela lista aqui ideias, forças, né, de afinidade, tudo que a gente precisa saber para a construção de uma autopesquisa sobre a reconciliação e autocura, né? Porque não existe a cura fora, a cura está dentro. Entende? O mal não está lá fora, o mal está dentro. O inimigo não está lá fora, o inimigo está dentro. Então, essa mini peça, ela precisa ser lapidada nessa construção aí de amparo, autoafeto, autoamparo, e que a gente não está aqui, né, vamos dizer assim, de uma forma isolada. Né? A gente sabendo, não sabendo, a pessoa falando, eu não estou vendo com o CIEX, está todo mundo junto. Né? Então, quando a gente assume essa postura, você assume a questão do respeito ao trabalho dos amparadores. É isso que eu penso. E eu desejo a vocês que vocês comecem mesmo a questão da autopesquisa, porque a autopesquisa, ela permite assumir a parte, né, uma parte pessoal sua, nessa condição de autorresponsabilidade. Não é só um dedinho que vira para cá, não, é as 2 mãos, né? Para que você se veja sem mistério, sem destemor, sem drama, né? E que você consiga fazer essa reformulação aí, que eu penso que a gente tem essa condição mesmo de ajuda para isso. Tá certo? E quero agradecer a todos a presença da professora Malo. Eu agradeço profundamente, porque o livro dela, esse artigo posso dizer que é filho do livro, com muito amparo e bastante autorresponsabilidade no que eu estou trazendo. E a Aracê também, né, a Andréia pela mediação aí, a Ana Seno, a professora Ana Seno, a Silvia, que é minha colega lá de escrita, né,
e outras aí, a Flávia lá no Verbetografia, e aí estamos juntos, né, o pessoal do IPC que está aí presente, e meus irmãos também, acho que tem um irmão meu aí na sala, parece que eu vi. Então, eu penso que estamos juntos, né, e vamos em frente aí, né? Vamos em frente Sandra, na queria pesquisa. te agradecer muito, né? Nós estamos aí 18h30. Tivemos 33 participantes, tá? 26 perguntas, né? Ah, legal. Foi realmente uma tarde muito, acho que proveitosa, né? Tem muitas Sim. pessoas que de repente também não conhecem a Conscienciologia, uma oportunidade de estar com você aí na sua pesquisa tão interessante, né? Sobre grupo karma familiar. Agradeço. A gente tem uns recados, né? Que o próximo evento do Debatologia, né? O próximo será no dia 4 de outubro, com o pesquisador Pablo Albert, com o tema Identificação de Públicos-Alvo da PROEX a partir da pesquisa holobiográfica. Será o nosso próximo Debatologia. Amanhã, dia 20 de setembro, teremos o curso da Ação Integrada CCCI, Mega Fraternologia, a Ciência da Mega Fraternidade, com o professor Marcelo Silva. E, em Diálogos da Conscienciologia Aplicada essa semana, promovido pela Aracê, teremos Bioenergias nas Interrelações, no dia 24 de setembro, das 19 às 20 horas. Tá? E aí eu reforço aí o convite aos voluntários, pesquisadores da Conscienciologia, a apresentarem, né, suas autopesquisas aí no Debatologia, que é uma grande oportunidade. E antes de terminar, quem quiser ficar aí no vídeo, para a gente tirar uma foto dos participantes, eu agradeço aí a presença de todos. Parabéns, Sandra. E obrigada a presença de todos. Gente. Gratidão aí a todos. Agradeço. Obrigada.